Olá, está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Mídias sociais como Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube fazem parte do cotidiano de muita gente. Hoje é praticamente impossível não usar ao menos uma delas. Já os dados produzidos por meio dessas mídias são fontes de análise para o profissional especializado em métrica, assunto da nossa entrevista especial de hoje. E para falar um pouco mais sobre a análise de resultados em mídias sociais através da métrica, vamos conversar com o egresso do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Tiradentes, Júnior Siri, que hoje lidera projetos de métricas para grandes marcas na Léo Burnet e atualmente é professor do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados em São Paulo. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Júnior Siri, afinal de contas, o que é a métrica? Então, Carla, tudo que a gente faz hoje no mundo digital, a gente acaba deixando um rastro. Se a gente segue, por exemplo, a página de um talk show, a gente deixa um dado no mundo que é eu tenho interesse por talk show. Todo esse rastro que a gente deixa acaba virando dados nas plataformas e isso são as métricas. Métrica nada mais é do que tudo que a gente pode mensurar. Basicamente é isso. E de que forma é realizada essa análise de resultados através da métrica? Existem diversas formas de se analisar, mas basicamente hoje as grandes marcas têm grandes salas, grandes centros de análise de dados para que essas análises acabem virando aperfeiçoamento de estratégias, a criação de novas estratégias e assim por diante. Você falou que tem grandes marcas que têm análise de dados. Como é que funciona, como é que está o mercado de trabalho hoje nessa área? Então, com o mundo cada vez mais digital que a gente está vivendo, vamos sempre colocar nossos rastros através de likes que a gente deixa, vídeos que a gente assiste e outras coisas mais. E assim, como o mundo está se digitalizando cada vez mais, é normal que o mercado queira sair muito dessa esfera da intuição e queira se basear cada vez mais em dados. E assim, o mercado está em plena ascensão porque o mercado está carecendo de profissionais com esse olhar analítico que saiba analisar esses dados. E para a empresa, qual o benefício dela ao contratar um especialista nessa área? Então, falando um pouco da minha visão de agência de publicidade, tem inúmeros benefícios para todas as áreas. Por exemplo, o cara da mídia, ele consegue aperfeiçoar certas veiculações que ele está fazendo de uma determinada campanha. O atendimento consegue barrar certas ideias mirabolantes do cliente com uma visão de dados dentro da agência. O cara da criação consegue, por exemplo, decidir qual texto dele pode melhor performar no digital. Ou seja, esse cara realmente ele consegue trazer uma visão bem fundamentada do que pode ou não dar certo dentro de uma campanha. E o perfil do profissional dessa área, quem pode atuar? Então, Carla, como eu falei, métrica é tudo aquilo que você pode mensurar. Logo, é algo que está intrínseco a todas as áreas. Eu, particularmente, sou um cara de publicidade, mas assim, hoje onde eu trabalho, tem um cara que ele é mais da área de humanas, tem um cara que é mais da área de exatas, ou seja, todas essas visões acabam se complementando. Hoje, eu particularmente não conheço muitas especializações, mestrados focados nessa área. O que muita gente está fazendo é cursos especializados em escolas menores, onde de fato ela consegue mostrar como o seu conhecimento, sei lá, seja em publicidade, seja em jornalismo, pode ser desmembrado para isso no dia a dia de trabalho. Mas hoje a maior fonte de conhecimento ainda é o dia a dia, é a rotina de trabalho. Uma curiosidade que surgiu foi com relação ao passo a passo de como funciona essa análise dos dados. Então, o dia a dia desse profissional basicamente ele coleta esses dados, ele aplica um contexto a esses dados para a gente ter noção do que a gente está falando. Se vem depois uma etapa de análise desses dados de fato para, a partir daí, se chegar a um caminho que a gente chama da inteligência. Muito obrigada pela participação no nosso programa, parabéns pelo seu trabalho. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde e até segunda. Você, aluno da UNIT, já pensou em pagar só metade das suas mensalidades durante um semestre? Então não perca tempo. Participe da campanha Indique um Amigo. A cada pessoa indicada por você que realizar a matrícula na Universidade Tiradentes te garante 10% de desconto nas mensalidades durante um semestre. Os descontos são cumulativos até 50% do valor da sua mensalidade, ou seja, 5 indicações. As informações estão no site unit.br.